Então, não basta se apresentar aqui como cientista, nós viemos para ouvir autores originais. O feminismo de vocês acaba quando chegam os dólares do exterior. Muitos de vocês têm acompanhado a DPF 442 lá no Supremo Tribunal Federal. A DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que, se o Supremo receber e aprovar, vai legalizar o aborto até a segunda semana. Hoje, dia 6 de agosto, está acontecendo a segunda parte da audiência pública, onde nós temos vários nomes pró-vida falando. Que na sexta-feira, que foi o primeiro dia da audiência, nós tivemos uma das pessoas mais importantes nessa questão falando, que é a senhora Débora Diniz. Eu já falei algumas vezes sobre ela aqui no meu canal, mas eu quero fazer algumas observações importantes a respeito da atuação dela e dos principais erros e falhas na fala dela ali no Supremo Tribunal Federal. É importante, antes de tudo, mencionar que a Débora Diniz faz parte, por exemplo, daquele grupo abortista das Católicas pelo Direito de Decidir. Ela é vice-presidente da International Women's Health Coalition, que é uma organização também feminista e também abortista. Faz parte também da ONG Anis, da qual foi presidente e fundadora, e todas essas organizações recebem rios de dinheiro de fundações internacionais justamente para este fim de legalizar o aborto aqui no Brasil. Eu já provei, já demonstrei isso em outros vídeos, os links estão todos aqui na descrição, depois você pode assistir com calma. A Débora Diniz, em 2013, se eu não me engano, foi a responsável por pagar e contratar o Luiz Roberto Barroso, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, para fazer passar aquela arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 54, que criou a excludente de licitude, que basicamente liberou o aborto em caso dos anencéfalos. E agora está lá o seu ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal como ministro, julgando uma questão importante, polêmica como é a do aborto, e ele não se considera impedido. Para ele é tudo normal, mas ele deveria se considerar impedido porque ele é altamente suspeito para votar uma matéria como essa. Quem assistiu à participação da Débora Diniz no Supremo Tribunal Federal na sexta-feira passada, no dia 3 de agosto, percebeu que ela estava visivelmente alterada. Nós viemos para ouvir autores originais. Nós viemos para ouvir autores originais. Nós viemos para ouvir autores originais. Ela foi muito incisiva, ela estava visivelmente alterada. Por quê? Tem um erro de partida. Porque as pesquisas que ela fez a respeito do aborto, o tal do PNA, Pesquisa Nacional do Aborto, foi contestada e muito bem contestada. E aí, ela ficou falando de metodologia, tentou dar uma engambelada na galera. A minha primeira afirmação é que nem tudo vale. Então, não basta se apresentar aqui como cientista, ou mesmo ter um título de doutorado, para ser confiável, um direito amparado em evidências. Ela ficou toda nervosa porque a pesquisa dela foi demonstrada que tinha pontos fracos, e eu vou mostrar para vocês o principal calcanhar de Aquiles da pesquisa dela. Inclusive, ela começa dizendo que nós não podemos confiar em professores, em doutores, nada. Nós não estamos aqui para ouvir professores, mas para ouvir pesquisadores. Nós não viemos hoje aqui para ouvir aulas. Nós viemos para ouvir argumentações baseadas em teses. Nós temos que confiar em pesquisas originais. Nós viemos para ouvir autores originais. Ah, significa que nós temos então que confiar na sua pesquisa, em mais opinião de ninguém, de doutor, especialista, nada. É só confiar na Débora Diniz, amiguinha do Barroso, é isso? Então essa premissa de que o conservadorismo está no judiciário não é verdadeira no Brasil. Ela disse que nós não podemos nos pautar na opinião pública, mas somente em pesquisas que são empíricas. Aquilo que o direito costuma chamar de empiria. Precisamos fazer uma pergunta de quem produziu essas evidências, aonde elas foram disseminadas e como elas foram coletadas. Tem um erro de partida, erros de pesquisas de opinião sobre temas tão controversos como aborto. Porque as pesquisas de opinião pública podem ser usadas como peças retóricas. E serve, talvez, como manchete de jornal, ou como peças de uma retórica de construção sobre argumentos em um tema controverso. O quê? Para mudar a opinião pública? Nossa, será que vocês também não fazem isso? Nós viemos para ouvir autores originais. Ela disse que se você perguntar a uma pessoa se ela é contra ou se ela é a favor do aborto, isso vai enviesar a resposta, isso vai impossibilitar uma precisão metodológica. Mas há um erro de pergunta. A pergunta sobre aborto não é se nós somos contra ou a favor. Tem um erro de partida. Erros de pesquisas de opinião sobre temas tão controversos como aborto. Então esse é o caso de muitas das pesquisas de opinião sobre aborto que continuamente se fazem referência para dizer o que pensa a população brasileira. Balela! As pessoas sabem bem o que é o aborto, sabem da lei e olha, Débora,
fora a sua pesquisa. Ela diz que perguntar se a pessoa é contra ou a favor tem um erro de partida. Tem um erro de partida. Mas erro de partida tem a sua pesquisa, senhora Débora Diniz. E eu vou mostrar aqui a partir da sua própria pesquisa. Na sua pesquisa sobre aborto, a pergunta específica que foi feita às mulheres entrevistadas foi: você já fez aborto alguma vez? E aí, você mesma na sua pesquisa admite que isso poderia incluir os abortos espontâneos. A pergunta é: por que você não incluiu isso na sua fala? Por que você não falou que a sua pesquisa poderia incluir os abortos espontâneos e só falou que poderia ter subnotificações e que o número poderia ser maior? Por que o número não poderia ser menor também? Porque a sua fala é uma peça retórica. Como peças de uma retórica. A acusação que você levantou contra as pesquisas de opinião é a mesma que recai sobre a sua pesquisa. Veja o que você mesma disse na sua pesquisa, abre aspas. O questionário de urna perguntava à mulher: você já fez aborto alguma vez? Além disso, a informação contextual do restante do questionário, 3 questões adicionais, enfatizava a sondagem do aborto induzido. Mesmo assim, apesar da redação utilizada ter como objetivo a captação do aborto induzido, é possível que tenha captado também abortos espontâneos. Enunciados alternativos mais incisivos na identificação da indução foram avaliados nos pré-testes e descartados. Por que você descartou essas perguntas mais incisivas? Tem um erro de partida. Por que você não perguntou especificamente se o aborto tinha sido provocado, induzido, ou se ele tinha sido natural ou espontâneo? Tem um erro de partida. Porque a sua pesquisa é uma peça retórica antes de tudo. O erro de partida é seu, você errou, sua pesquisa não é sólida como você imagina. E o fato dela ter ganhado um prêmio não muda nada. Mas é um erro de pergunta. Você quer ver como essa história de usar estatística para moldar a opinião pública é velha? Eu vou citar para vocês aqui um livro do Bernard Nathanson. Esse cara aqui, realizou mais de 60 mil abortos e depois se tornou um homem pró-vida. E ele disse o seguinte na página 193 do seu livro: eu confesso que sabia que os números eram totalmente falsos, mas na moralidade da nossa revolução esses eram números úteis, amplamente aceitos, então por que não usá-los da nossa forma? Por que corrigi-los com estatísticas honestas? A principal preocupação era eliminar as leis contra o aborto, e qualquer coisa que pudesse ser feita para isso era permitida. Será que esse é seu pensamento também, Débora? Será que você sabe que a sua pesquisa é falha, que os abortos acontecem em menor quantidade do que você supostamente identificou nos seus estudos, mas você não quer corrigir isto por causa da moralidade da sua revolução, porque você quer passar o aborto no Brasil, porque você recebe dinheiro de fundações internacionais, porque é para isto que você foi posta aqui no Brasil e as suas pesquisas servem exatamente para estes propósitos? É por isso, Débora? Como manchete de jornal ou como peças de uma retórica. O Brasil quer saber, Débora Diniz, por que essas instituições todas das quais você faz parte recebem tanto dinheiro internacional para legalizar o aborto? Precisamos fazer uma pergunta de quem produziu essas evidências, aonde elas foram disseminadas e como elas foram coletadas. Você sabe por que você não especificou a pergunta para obter dados honestos? Porque antes de pesquisadora, você é uma lobista. Uma lobista é lobista sim. E o que é lobista? Lobistas são aquelas pessoas que trabalham, fazem de tudo o que é possível para mudar as leis e são pagas para isto. E este é o seu caso. Você conseguiu isso na DPF 54 junto com o Roberto Barroso. Você tentou isso em outra DPF para legalizar o aborto em caso de microcefalia e agora está no Supremo de novo junto com o pessoal para tentar passar o aborto até a 12ª semana. O resto é legitimamente dogma, é crença moral. Fica a pergunta aqui, Débora Diniz, para você que é tão democrata. Por que você não vai no Congresso Nacional? Por que você fica focada no Supremo Tribunal Federal? Por que não fazer uma sugestão legislativa como foi a ficha limpa? Não fazer uma iniciativa popular para passar o aborto? Tenta! Vai lá! Porque você sabe que não passa. No Congresso Nacional, no Senado Federal, o aborto não passa. Você não quer ouvir a voz do povo, porque você sabe que a voz do povo é contra. Você é antidemocrática. Você quer bombar o ativismo judicial aqui no Brasil. Quem não sabe disso? A minha primeira afirmação é que nem tudo vale. E você ainda fala que a gente não pode confiar em pesquisas de opinião pública. Você sabe por quê? Porque ela desmonta toda a sua retórica, toda a sua peça retórica. Como manchete de jornal ou como peças de uma retórica. Porque essas pesquisas mostram que, na verdade, você não está falando em nome das mulheres negras, das mulheres pobres, das mulheres com baixa escolaridade, das mulheres de periferia. Entre as mulheres mais jovens, mais pobres,
nortistas e nordestinas, negras e indígenas. Quanto maior a escolaridade da mulher, menor a taxa de abortos. Você quer ver a última pesquisa do Ibope que saiu em 2018? Eu vou contar para você o que essa pesquisa disse. Acho que o Ibope tem alguma credibilidade pública, né? Neste ano de 2018, o Ibope soltou uma pesquisa sobre diversos temas e um deles foi o aborto. Você sabia que 80% da população brasileira, segundo o Ibope 2018, é contra o aborto? Você sabia que a maior rejeição do aborto, segundo o Ibope, é entre as mulheres negras de periferia com escolaridade até a 8ª série fundamental? Você sabia disso, Débora? Justamente as mulheres, as quais você diz representar, na verdade, são contra o aborto. Você não as representa, Débora Diniz. Nem você, nem as católicas pelos direitos de decidir, nem a International Women's Health Coalition, ninguém, vocês não representam nada. Quem representa esse povo aí somos nós, os pró-vidas. É por isso que este vídeo aqui tem sucesso. É por isso que este canal aqui bomba, Débora, diferente dos seus meios por aí. Então esse é o caso de muitas das pesquisas de opinião sobre aborto que continuamente se fazem referência para dizer o que pensa a população brasileira. Erros de pesquisas de opinião sobre temas tão controversos como aborto. Assim como o STF, vocês, feministas, abortistas, não representam o povo brasileiro. Débora Diniz, órgãos feministas, abortistas, respeitem a voz das mulheres brasileiras, da mulher pobre, da mulher negra, da mulher de periferia, da mulher com baixa escolaridade. Respeitem porque vocês não falam em nome delas. Quem fala em nome dela somos nós. Eu repito isso, a Débora Diniz fala em nome das fundações. Nós sabemos, Débora Diniz, que você foi eleita pela Fundação MacArthur, pelo Fundo de Desenvolvimento de Lideranças. Você recebeu dinheiro deles sim, através dos órgãos nos quais você trabalha. Nós sabemos as doações que eles fizeram. Nós sabemos tudo, nós temos os números, as tabelas, temos tudo. A máscara de vocês caiu, a máscara de vocês caiu. Vocês ficam se dizendo feministas, independentes, que tomam conta de tudo, mas na verdade vocês ficam obedecendo machões multibilionários de fundações internacionais que pagam e vocês vão lá e fazem tudo o que eles querem. Feministas escambau. O feminismo de vocês acaba quando chegam os dólares do exterior. Essa é a consistência do seu feminismo. Tudo isso, toda essa briga de vocês para quê? Para legalizar o aborto? Seria para assassinar crianças no ventre das suas mães? Seria permitir que o Estado, pelo Sistema Único de Saúde, financie, então, a morte de crianças, que mães assassinem seus filhos nos seus próprios ventres? Seria para reduzir a população, por exemplo? Será que é isto? Eu vou falar ao povo brasileiro agora. Brasil, preste atenção. Você sabia que nos Estados Unidos é possível prever o crescimento ou o decréscimo da taxa de câncer de mama nas mulheres com base no número de abortos que acontece? Porque a ligação entre aborto e câncer de mama já foi provada 1000 vezes. Inclusive, quem mostrou isso foi uma feminista. Foi uma feminista chamada Pumam Kumar Gill, num documentário de 2016 chamado Hush. Veja este pequeno trecho. So what caused the rest of the increase? One major factor that had changed in young women's lives exactly 10 years before this increase is the rise in the number of abortions following legalization. 10 years is the same amount of time it takes a cancerous cell to develop to the point of detection, and yet the medical establishment calls this factor purely coincidental. Isso foi demonstrado por vários estudos desde 1950 e as feministas ignoram. Teve um meta-estudo monumental que foi feito na China que provou que uma mulher, quando ela faz um aborto, aumenta em 46% a chance dela desenvolver o câncer de mama. Se ela abortou 2 vezes, essa taxa pula para 76%, e se ela abortou 3 vezes, vai para 89%. Vocês que ficam advogando a legalização do aborto, vocês têm noção que vocês estão promovendo também o câncer de mama para as mulheres? Vocês têm noção que vocês podem estar matando mulheres, fora outros problemas que já foram mencionados inclusive na audiência pública? A Débora Diniz sempre quis chegar ao STF. O sonho dela era levar o aborto desta maneira como está hoje até o STF. Veja o vídeo. Eu adoraria ter um caso concreto, uma mulher jovem de elite, branca, que tenha ficado grávida, que não queira manter a gestação. Todos sabem como me encontrar. Eu garanto 2 coisas, que os melhores advogados vão estar para levar a ação até chegar ao Supremo. Por volta da 12ª semana, nós pegamos o avião e vamos a Portugal para fazer o aborto legalmente. Mas esse é um caminho para nós chegarmos ao Supremo sem depender das organizações. Ela é antidemocrática, eu repito. Se fosse democrática, para o Congresso iria. Mas no Congresso você perde, Débora. Abortistas, vocês perdem no Congresso. Lá vocês não têm maioria. Lá vocês não mandam. Por quê? Porque eles dependem do voto. E 80% da população é contra.
Eles funcionam sob pressão, o STF não. E é por isso que vocês apelaram para a Suprema Corte. Mas esse é um caminho que vai chegar no seu Supremo sem depender das organizações. Agora, você brasileiro, você que é contra o aborto, você que faz parte desses 80% ou mais até que são contra o aborto, entre aqui num link que está na descrição desta petição contra o aborto no STF. Assine esta petição, divulgue. Vamos chegar a 500 mil, a 1 milhão de assinaturas e provar para o Brasil que nós somos contra o aborto. E aos analfabetos funcionais, e antes que me processem de novo, eu vou fazer a minha errata. Todas as vezes que eu uso o termo abortista, faço referência às pessoas que defendem a legalização do aborto ou da sua prática como um direito exclusivo da mulher. Isso não significa diretamente que eu esteja afirmando que um ou uma abortista defenda necessariamente a morte de bebês. É apenas um neologismo conveniente para evitar, nos frequentes discursos sem ensaios ou teleprompter, como eu faço aqui, o uso de longos termos como defensores da legalização ou da prática do aborto. Tá claro? Que fique a lição. O Brasil é contra o aborto, o Brasil é pela vida, juntos pela vida. Você que gosta desse canal, você que é pró-vida, se inscreva aqui no canal, assine o sininho e vamos continuar combatendo este absurdo que é o assassinato de crianças no ventre de suas mães sob a desculpa de proteção da mulher. Balela!